Bom dia, turminha do quarto ano. Vamos para mais uma aula de geografia. Nós vamos estar estudando hoje, na página 208, movimentos populacionais brasileiros. Que movimentos são esses? Nós sabemos que o Brasil, ele tem uma miscigenação, muito grande, onde há uma mistura de povos. Como se deu essa mistura de povos? O Brasil ele foi colonizado pelos europeus, sendo, portanto, um país constituído pela imigração. Então, muitas pessoas imigraram de seus países para o Brasil. Esses movimentos populacionais internos e externos acontecem desde o tempo em que o Brasil ainda era colônia de Portugal. Então, antes disso, havia as migrações dos povos indígenas que habitavam as terras brasileiras, que mudavam assim dentro, do próprio país, dentro aqui do Brasil, que migrava de uma região para outra. Então, esse movimento populacional, essa imigração, é o deslocamento de pessoas entre países, regiões, cidades, é um fenômeno bem antigo, pois envolve várias camadas das classes sociais, culturas e religiões. Além das migrações históricas que ajudaram na formação do Brasil, é importante destacar os movimentos migratórios que ainda são intensos no Brasil, e faz parte da transformação constante do espaço geográfico. Então, atualmente, os imigrantes no Brasil vêm principalmente dos países vizinhos, tá? Vamos estar falando um pouco aqui sobre a imigração portuguesa, Foram alguns portugueses que vieram, chegaram ao Brasil, descobriram essas terras brasileiras e aqui eles permaneceram. Essa imigração portuguesa, ela ocorre desde o início da colonização, Os portugueses foram os nossos colonizadores. Então, inicialmente, foram poucos os que estabeleceram na colônia, No entanto, com o passar do tempo, houve um aumento considerável do número de imigrantes portugueses e o curioso é que em 1822 eles não eram considerados imigrantes ainda, Porque o Brasil era uma extensão do Reino de Portugal, Mas logo depois, quando o Brasil, ele saiu do poder, do Reino de Portugal, muitas e muitas pessoas imigraram de seus países para o Brasil. A imigração africana, Com a imigração dos africanos para cá, ela foi de forma assim, não foi de vontade própria dos africanos, mas eles vieram para cá forçados, Eles eram vendidos, chegando aqui, eles eram vendidos nas feiras livres para trabalhar nos engenhos. Então, eles vieram para cá de uma forma assim, bastante crítica, muito sofrida mesmo, A migração dos povos africanos, ocorreu por causa da escravização das populações que viviam naquela época, naquele continente, O que caracterizou uma migração forçada, porque eles vinham, eles escolhiam qual era os africanos que estavam prontos, para vir para o Brasil, para trabalhar nos engenhos. Entre 1531 e 1780, cerca de 1.800.000 pessoas de diversos lugares da África, A maioria era de áreas que hoje corresponde a Angola, Costa do Marfim, Gana, Benin, Moçambique e Nigéria. Então, eram as pessoas que moravam nessas regiões que eles eram forçados a vir para o Brasil. E aqui eles trabalhavam bastante, nos engenhos, na plantação, na colheita. Eles eram humilhados, eles apanhavam quando desobedecia alguma ordem. Então, era um sofrimento muito grande. Quando eles saíram dos seus lugares para vir para o Brasil, as mães, para fazer com que as suas crianças não sentissem tanto desânimo, porque era uma viagem muito longa, demorada. Então, as mães, elas começavam
a confeccionar bonecas, né? Essas bonecas conhecidas como abayomi, né? Ela faz parte da cultura africana. Elas foram trazidas para o país durante o transporte dos escravizados entre a África e o Brasil, né? Então essas bonecas elas acalmavam, né, as crianças durante as viagens, né, que eram muito demoradas, muitos dias viajando. Então as mães africanas elas rasgavam retalhos de suas saias e dali elas conseguiam confeccionar uma boneca. Essa que a tia colocou aqui, ela tem olho, tem boca, né, tudo demarcado. A que as africanas faziam, elas não tinham boca, só tinham os braços, que era feito tranças, as pernas também eram feito tranças, e no seu rosto, na cara da boneca, não tinha nenhuma demarcação. Mesmo assim, aquelas crianças, né, passavam assim a viagem brincando com essas bonecas. Os quilombos, o que são os quilombos? Né? Essa origem se deu no período do Brasil colônia, né? E eram áreas ocupadas pelos escravos que fugiu dos engenhos. Ela é uma língua originada, né, da língua banto, que tem um significado de fortaleza. Então, os africanos, né, quando eles não estavam dando conta daqueles serviços e eles estavam apanhando muito para poder trabalhar, e quando eles não aguentavam mais, eles tinham oportunidade, é que eles fugiam para dentro das matas. E aí eles criaram, né, um espaço para que todos os africanos que conseguissem fugir, né, daquelas fazendas, um dia pudessem encontrar aquele local onde eles, já com a mata aberta, eles conseguiram criar um abrigo para eles, ali fugindo, né, daqueles capangas que fazia tanta humilhação com eles. Então, o quilombo era um esconderijo, né, uma aldeia, cidade, ou é um conjunto de povoações em que se abrigava escravos fugidos. Além dos escravos, né, tinha também alguns brancos, pobres indígenas também, que, com o passar do tempo, iam se refugiar nos quilombos. Então, mesmo depois da abolição da escravatura, muitos quilombos brasileiros ainda existem, né? Então, atualmente, existem cerca de 1.500 comunidades quilombolas ao longo de todo o território nacional. E esses habitantes, eles mantêm uma cultura muito forte, né? São laços culturais muito fortes, que são refletidos nas religiões, nas tradições, na forma de uma organização social. Além desses primeiros imigrantes, né, citados até agora, várias pessoas, né, também, várias nações, né, deixaram seus lugares de origem para emigrarem para o Brasil, né, e um deles aqui, que a tia está mostrando, são os japoneses. Além dos japoneses, tem também os espanhóis, italianos e entre outros também. Então, o Brasil ela é uma miscigenação, ela é uma mistura de povos, né, que vieram e permaneceram aqui no Brasil. Além dos portugueses, né, outros povos migraram para o Brasil. Então, a partir do século XIX, o país recebeu muitos imigrantes, né, e muitos vieram em razão das dificuldades econômicas, políticas, né, que estavam vivendo em seus países de origem. E aí saíram dos seus lugares, né, e vieram para o Brasil. Aqui no nosso livro, na página 211, nós podemos ver um gráfico, né, do fluxo de imigrantes no Brasil entre o ano de 1884 a 1993. Você dá uma olhadinha, estuda direitinho esse gráfico. Além das migrações históricas que ajudaram na formação do Brasil, é importante destacar que os movimentos migratórios ainda são intensos no Brasil, né? E faz parte da transformação constante do espaço geográfico. Atualmente, os imigrantes do Brasil vêm principalmente dos países vizinhos, né? Aqui da América do Sul. Aqui nós temos também um outro gráfico, né, na página 212, do número de imigrantes por nacionalidade que estão no Brasil, tá? Você vai dar uma lida também nesse gráfico. Migração interna no Brasil. Então, nós sabemos que o Brasil, né, ele é muito extenso
E muitas pessoas acabam querendo fazer as suas vidas em estados diferentes do seu lugar de origem, né? Então há uma migração muito grande, né, dentro do Brasil ainda. Nós temos aqui, né, o exemplo de Rondônia, onde a metade da população rondoniense não é natural do estado. Então são famílias, são trabalhadores que vieram, né, saíram dos seus lugares de origem, como São Paulo, Rio de Janeiro e outros estados do Brasil, e que foram fazer as suas vidas em Rondônia. Como também da região Nordeste, sai da região Nordeste e vão para São Paulo, Rio de Janeiro, em busca, né, de melhor qualidade de vida, né, trabalhos, estudo, e assim vai. É o que nós chamamos dessa migração interna. Tá aí, meus amores, a nossa aulinha de hoje. Agora é com você nas atividades, né, da página 213 e 214. Um grande beijo!